Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente. Olá, o Tá na Rede de hoje vai falar das inteligências múltiplas e das mentes para o futuro. Fica aí para você saber de que nós vamos falar. Howard Gardner é um psicólogo e neurocientista, psicólogo cognitivo, neurocientista da Universidade de Harvard. Ele fez o arcabouço da estrutura de uma teoria de que o ser humano não tem apenas uma única inteligência. Esse psicólogo neurocientista Gardner, ele sempre foi muito dedicado às artes e à música. E a origem dele é uma origem de locais e de percepções de grande atividade estética e atividade de comunicação. A partir disso, ele começou a questionar as capacidades intelectuais humanas. Ele começou pelo teste do QI. O teste do QI é o quociente de inteligência. Ele se refere apenas ao conhecimento cognitivo e lógico-matemático, né, das pessoas. E esse teste é sempre muito valorizado. Mas Gardner não achava que esse teste media toda a capacidade e competência do ser humano. Então ele postulou que, à medida do QI não sendo suficiente, as reais competências e habilidades do ser humano deveriam ser estudadas, e elas estavam também em outras formas de perceber essas capacidades. Certa vez, o professor Gardner levou os filhos a um concerto musical. Após o espetáculo, perguntados sobre o que eles, os filhos, viram, cada um se ateve a um ponto. Um relatou detalhes da música, outro discorreu sobre os movimentos da dança, o terceiro discorreu sobre os pormenores do cenário da apresentação. Neste momento deu-se o start. Gardner disse que não aceitava mais a ideia de uma memória e de uma inteligência de uso geral. Seria um músico menos inteligente que um matemático, sendo ambos exímios, cada um em sua função? Assim, ele deu à luz a uma teoria de inteligências múltiplas, conforme nós já comentamos, que revelam estudos de que todo o ser humano não tem uma, mas sim várias capacidades intelectuais latentes, muitas entrelaçadas entre si, que desenvolvem-se de maneira única para cada ser humano, mas sempre múltipla em cada ser humano. E elas vêm de questões genéticas, mas também de questões culturais. Ele classificou 8 inteligências a saber. Inteligência lógico-matemática. Ela é relativa à capacidade de realizações operacionais de uma pessoa, operações numéricas e dedutivas, raciocínios sobre formulações e teoremas, tradução de uma lei como uma expressão matemática. Inteligência linguística, capacidade de usar a fala e a escrita para um fim, como comunicação interpessoal, por exemplo, facilidade de expressão de ideias, diretamente relacionada à habilidade de aprender idiomas variados ou de expressar bem uma língua. Inteligência espacial. Essa diz respeito à capacidade de compreensão, reconhecimento e manipulação de situações que estejam considerando a visão como um fator determinante. Inteligência físico-sinestésica é a chamada inteligência corporal. É a capacidade de utilizar os movimentos corporais com destreza. Pessoas habilidosas corporalmente na dança, no teatro, com os instrumentos, etc. É o tipo de inteligência que tanto atletas quanto dançarinos têm, além de artistas, mecânicos, artesãos, cirurgiões, etc. Inteligência interpessoal. Ela está ligada ao entendimento das intenções e desejos das pessoas, habilidade na relação social do indivíduo nos grupos. Inteligência intrapessoal. Ela é diretamente ligada ao autoconhecimento, aquela que possibilita agir para alcançar objetivos pessoais lícitos em conformidade com os seus projetos. Inteligência musical é o que muitos chamam de talento musical. É aquela aptidão para compor, tocar ou estar inserido no universo de padrões musicais, de afinação, de harmonia e de melodia. Inteligência naturalista é aquela que está relacionada à natureza, está relacionada com a nossa capacidade de percebermos a biodiversidade do nosso entorno, podendo realizar distinções, classificações e manuseio de seus elementos, por exemplo. Inteligência existencial.
ligada à reflexão e conteúdo das ciências, atração por práticas de leituras espiritualizadas, inteligência manifesta na necessidade de agir em consenso com o restante das pessoas implicadas, ações solidárias, respeitosas, cuidadosas, pacíficas e etc. O neurocientista e psicólogo Gardner, então, acredita que a teoria das inteligências múltiplas determina o quão o indivíduo vai performar em cada setor da sua vida. As inteligências múltiplas, elas são interfaces que abrangem opções, aptidões linguísticas, informações espaciais, informações musicais, informações sobre outras pessoas nas inter-relações, informações sobre si mesmos e assim por diante. Na educação, o seu trabalho foi de grande ajuda, porque fez clarividente nas escolas que os procedimentos educacionais aplicados devem estimular todas as áreas potenciais de seus alunos, visando desenvolver os aspectos cognitivos e também os aspectos socioemocionais. Muitas escolas têm pensado em atividades que vão além de aprender matemática ou química ou português ou literatura, etc. Como uma forma de ensino que leva em consideração muito mais do que os testes de QI, os alunos conseguem desenvolver suas inteligências, suas diferentes inteligências e descobrir quais são as suas aptidões e valorizar os seus próprios talentos. E o melhor, se sentem inteligentes quando desenvolvem as aptidões para as quais são mais afeitos, por condição pessoal, personalidade e genética. Porém, não mais como psicólogo, mas fazendo às vezes de filósofo, Gardner reflete sobre as mudanças que os avanços, os técnicos científicos e a globalização trouxeram para a humanidade neste momento e daqui por diante, que muitos avanços e muitas modificações terão de haver. Seguindo essa análise do mundo, você vai precisar de pelo menos dizer 5 mentes para fazer prosperar o complexo e novo mundo que está surgindo. Entre esses serão: a mente disciplinada é a capacidade a ser desenvolvida para acumular conhecimentos em áreas básicas como linguagem, história, ciência, matemática, entre outros. E o segundo aspecto é dominar a forma de pensar de certas disciplinas, ou seja, pensar como cientista, ou pensar como artista, ou pensar como matemático, ou pensar como músico. A mente sintética é a que pode discriminar a informação importante da que não é importante para entrelaçar ideias de fontes distintas, criando um todo coerente que seja mais que a soma das partes, mas que faça sentido. Mente criativa é a mente do aventureiro, que, apoiado no que aprendeu por meio da disciplina e da capacidade de síntese, ele se arrisca a ir além do conhecido, vai ao desconhecido e o questiona para criar novas teorias, novos produtos e outras ideias. A mente respeitosa, ela pode aceitar e acolher de bom grado as diferenças de aparência, de crenças e costumes entre distintas culturas. É uma mente capaz de trabalhar em harmonia com pessoas de diferentes culturas, interligá-las e fechá-las num mesmo projeto. E por último, a mente ética. A mente ética, ela é regida por princípios morais, perguntando-se como se sentiria se os demais estivessem pensando sobre aquilo, considerando o que as outras pessoas pensam, uma gestão de pessoas, uma gestão interpessoal, observando o comportamento das outras pessoas, desenvolvendo empatia, altruísmo e principalmente compaixão. Essa seria a quinta e última mente para o futuro. O Tá na Rede fica por aqui, espero que você tenha gostado desse tema. Isso foi só uma pincelada para você poder estudar. Se você gostou, você curte, você compartilha, acompanha a gente aqui no vaiali.com e no TMTV e até o próximo Tá na Rede. Agora somos o Nixon. Vem ser com a gente.